Alô, boa noite. Boa noite, Weber Abras falando. Vamos começar aqui mais uma live, esperando a turma chegar para a gente falar um pouco mais sobre venda mais, venda melhor com a PNL, Programação Neurolinguística. Ele que é especialista em gestão da qualidade e também Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Boa noite, professor. Boa noite, meu caro. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá para mais uma semana falando de PNL, hein? Coisa boa. Mas escuta, nós vamos ficar o ano inteiro, cara. Tem assunto demais para falar. Com certeza, com certeza. Acho que o assunto É uma grande surpresa a cada live e sempre com muito assunto, com muito tema, principalmente quando a gente correlaciona a PNL com uma temática que é relacionamento puro, que é o processo de vendas. Então, vamos lá. E aí, como é que foi a semana? Tudo bem? Cara, tranquilo, bem demais. Produzindo. Desafiadora como todas as últimas? Deixa eu te contar um negócio. A gente só não tem problema para resolver depois que morre, entendeu? Aí você fica quietinho, ninguém te incomoda mais. Então, viver é resolver problema. Melhor ainda é quando a gente corre risco. Né? Tem uma máxima da área financeira que fala que quanto maior o risco, maior o retorno. Eu quero é muito. Quanto é que você quer? Então vamos embora, é muito, vamos firme. Né? Então, assim, desafiadora como todas as anteriores e desafiadora como todas as próximas. Vamos lá. Vamos firme, que coisa boa. Na última semana, nós falamos aí de uma série de questões aqui, ó. Falamos dos pressupostos e tudo mais. Me lembro que no finalzinho, a gente já caminhando para o final, foi o momento em que a gente chegou no famoso, decantado, e toda vez que a gente fala de PNL, toda vez que a gente toca na temática programação neurolinguística, naturalmente as pessoas se encantam e pedem muito para que a gente trate da temática rapport. E aí eu me lembro que a gente caminhava para o finalzinho já chegando lá nos nossos 56, 57 minutos de live, e foi o momento que a gente chegou no pressuposto que tratava da temática rapport. E eu lembro que eu ainda falei assim, poxa, mas é uma covardia a gente deixar 2, 3 minutinhos para falar de rapport. Então, vamos dar só uma pincelada, fizemos assim na semana passada, e na próxima semana a gente volta com um recheio maior, de maneira mais robusta para falar dessa temática tão importante que é o rapport. Que no próprio significado da palavra, ele já encerra o que é a palavra. Né? A grande sacada aqui é entender o que é rapport e procurar cada vez mais estabelecê-lo de maneira consciente, considerando que nós já conseguimos fazê-lo de maneira inconsciente. Eu brincava numa semana, 1 ou 2 semanas para trás, em que nós tivemos alguns problemas técnicos, que eu falava, ó, a gente já estabelece rapport com os nossos credores. Então, melhor que saibamos estabelecer com os nossos parceiros, de maneira consciente, de maneira clara, de maneira objetiva. Débora Salles, boa noite, seja bem-vinda aí à nossa live, obrigado aí por estar conosco. Rejane também está com a gente, seja bem-vinda, que prazer receber vocês. Mas vamos lá, professor, voltando então na temática, já que dedicamos tão pouco tempo na última semana a ela. Afinal de contas, o que é esse danadinho, esse rapport? Essa coisa que encanta todo mundo quando a gente passa a ter consciência dela. Fernando Silva, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu acho que eu vou provocar essa galera a ficar mais um tempo, aí voltar na semana que vem, pelo seguinte, rapport, meu amigo, é igual PDCA na gestão. Está em todas as ferramentas. O tempo todo a gente aplica o rapport. Ele é necessário, tá? E aí, para não fugir do caminho que nós estabelecemos, nós ainda temos umas antes do rapport. O rapport é o último. O rapport é o fechamento dos pressupostos. Tá? Só para dar uma provocadinha, quer perceber
o rapport, perceba como você age em relação às pessoas que você tem proximidade, que você gosta. E perceba como você acha com as pessoas que você não tem essa afinidade. Você vai ver que existe uma semelhança entre os que a gente gosta e uma diferença entre os que a gente não gosta. Eu tenho ou eu não tenho rapport. Tá entendendo? A quebra então, isso dele é da natureza. gera uma dificuldade no relacionamento? A quebra ou o estabelecimento dele? Como que funciona isso? Na verdade, nós temos que tê-lo. Tá? Um bom vendedor não é aquele que chega abrindo a pasta e mostrando o produto, não. O bom vendedor é aquele que chega, cumprimenta, valoriza o outro, pergunta, escuta muito e depois mostra o produto. Depois do quê? Depois de perceber que foi aceito. Depois de perceber que o ambiente está favorável a desenvolver o produto. Entendeu? Mas isso é uma consequência daqueles que fazem bem. Nós podemos tirar proveito disso aproveitando a teoria e desenvolvendo-a com excelência depois de ter praticado, de ter vivenciado e tal. Mas assim, é uma coisa tão bacana que a gente não vai aprender. Porque todo mundo já faz. Todo mundo que tem uma relação legal, todo mundo que convive com alguém que tem uma afinidade muito grande, já faz rapport, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque ele é natural. Ele, como todas as boas teorias, foram identificadas no ser humano. Então, até a própria PNL, ela é fruto de quê? De uma pesquisa, eu já falei isso. Eles simplesmente começaram a observar pessoas que tinham excelência no que faziam para decodificar o caminho que elas usavam. E aí, com isso, eles perceberam padrões que, se forem replicados, que se forem copiados, nós vamos poder chegar no mesmo lugar. Tá? Okay. Então, eu até postei no meu Instagram outro dia, né, porque Descartes fala que penso, logo existe. Não, Descartes é penso, logo existe. Quem foi o outro? Lavoisier fala, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, né? Aí eu coloquei assim, quando é bom, tudo se copia, né? Antigamente a gente chamava de espionagem industrial, hoje a gente chama de benchmarking, ficou mais bonito. Exatamente. Né? Sucesso. Que legal. Benchmarking, exatamente. O sucesso deixa rastros, né? O rapport eu identificando isso, eu sigo o caminho de alguém que já teve sucesso, consequentemente, faço sucesso tal qual essa pessoa. Ele acontece também. Entendeu? Mas vamos lá, nós temos a pergunta, o pressuposto 5 aí, ele ficou para trás, nós não chegamos nele ainda. Vamos lá, vamos voltar nele aqui. Que é os seres humanos se comunicam em 2 níveis. Correto esse? Isso. Corretíssimo. O consciente e o inconsciente. E aí, conta pra gente. Vamos lá, eu estou lá no processo de venda. Acabei de abordar meu cliente, seja com ele vindo até mim num processo de uma venda no varejo, numa loja, ou não, eu fui até a casa do cliente, até a empresa do cliente e estou lá, enfim, buscando relacionamento com ele, buscando desenvolver um processo de venda com ele. Em que esse pressuposto, o ser humano se comunica em 2 níveis, o consciente e o consciente, pode me trazer aí uma forma consciente, eu no processo de venda, de seguir melhor por esse caminho. Você já ouviu falar que mentira tem perna curta? Sim. Pois é. A gente decora um texto. O texto é muito bonito, cara. Né? Mas na hora que a gente fala, na hora que a gente se expressa, se não for verdade, o seu corpo vai falar muito mais que não é verdade do que a palavra que é verdade. Existe uma estatística que fala que 7% do que a gente passa na comunicação vem da palavra em si, é o texto. 38% vem da entonação que você dá para ela e 55% vem do não verbal, que é o seu corpo falando. Então, se de repente eu viro para você e falo assim, cara, eu adoro pizza. Você fala assim, porra, que isso? Esse cara falou, mas não falou, né? Ele falou que adora, mas assim, falou com raiva, né? E o contrário é você falar assim, vamos comer uma pizza, eu não falo nada, mas meu olho brilha, meu sorriso aparece na hora. Acabou, cara, você tem certeza que eu adoro pizza. Então,
O problema todo é que a gente fica querendo vender o produto e não olha para o cliente. Tá? Quando eu falo olhar para o cliente, é porque quem sabe o caminho que eu tenho que seguir é o cliente. O rapport é acompanhar o cliente. A comunicação é falar na língua do cliente. O produto que eu tenho que vender é o que ele quer e não o que eu quero vender. Tá? O meu gosto não é o gosto do meu cliente. Se eu for vender só aquilo que eu gosto, eu estou limitando o meu trabalho. Eu estou limitando o meu campo de acesso. Então eu tenho que olhar para o meu cliente e tenho que falar para ele. E quando eu vou falar para ele, se eu estiver mentindo, ele vai perceber. Uma mãe sabe quando o filho mente. Entendeu? Porque quem não tem a técnica, quem não desenvolveu, vai falar assim, cara, eu não senti firmeza, não gostei, não tive uma boa impressão. Entendeu? Quem desenvolveu, quem está estudando, quem conhece um pouquinho de aula, fala assim, cara, eu calibrei. Entendeu? Ele não está falando a verdade. Aquele equipamento que a gente vê aí, que a polícia usa, que eu acho que o Silvio Santos usava, tem uns caras que usam e tal, eles colocam os sensores na pessoa e aí fazem perguntas. As perguntas, quando verdadeiras, geram uma vibração na pessoa. As perguntas, quando respondidas de forma mentirosa, geram outra vibração. Então isso é uma calibração. Verdade... balançou, mentira, ficou parado, ou o contrário. Então, assim, uma mãe, ela não sabe às vezes o porquê, mas o menino franze a testa, o menino treme, o menino começa a suar, entendeu? Então, e ela, com o tempo, ela vai criando um feeling, criando um sentimento em relação a isso, que ela pensa, você está mentindo, né? O namorado e namorada, né? Tem gente que passa aperto com isso. Não, eu não estava lá, não. E aí mudou o tom de voz, ela, pô, mentiu, cara. Então, o corpo, literalmente falando. Né? Não, ele não mente, ele é inconsciente. Entendeu? O que a gente fala, principalmente um texto novo, ele é consciente. Se você estiver repetindo, ele vem do inconsciente. Quer dizer, existe até tem gente que fala assim, a gente consegue fazer isso é fato, como é que fala? Movimentação dos olhos. Você sabe se a pessoa está buscando na caixinha da memória ou se ele está buscando na caixinha da construção. Se ele for destro ou for como é que fala? As pistas oculares de acesso, né? Ele vai buscar de um lado ou de outro. Então isso muda de acordo com a pessoa. Lado direito. A resposta está na pessoa. Legal. Tá? Então, se você conta uma mentira, você não vai buscar na caixinha da memória, você vai buscar na caixinha do construído. Né? E quem sabe disso, quem já percebeu, já calibrou isso com você, consegue perceber. Mas, cara, uma mentira contada pela segunda vez é memória. Perfeito. Então esse processo pode falhar. Pode falhar. Tá? Mas o não verbal... Deixando um pouco mais claro para a turma aí que está nos assistindo, o professor acabou de partir da ideia aqui, gente, de uma temática, né, de um processo da PNL, da programação neurolinguística, chamado pistas oculares de acesso, que diz basicamente o seguinte: o movimento dos seus olhos vai ter uma relação com a ideia de que você vivenciou aquilo que você está falando, ou você está criando aquilo que está falando. Né? Não necessariamente uma mentira, mas você está projetando isso. Existe uma tendência, né? Se você vivenciou, você tem uma tendência a olhar para o lado esquerdo. Seus olhos se movimentam levemente ou fortemente para o lado esquerdo. Você está recordando. Se você está projetando uma imagem, a tendência é que você olhe para o lado direito. Mas olha só que interessante que o professor traz. Na primeira vez, eu vou olhar para o lado direito para mentir e projetar uma história que possivelmente não aconteceu. Na segunda vez, como eu já menti pela primeira vez, eu só tenho que recordar e não necessariamente o processo estará correto. Ou seja, não é uma máquina detetora de mentiras, não é? Tem todo um contexto, todo um linguajar corporal, principalmente, que vai denotar aí esse caminhar dessa pessoa, desse profissional, e mais especificamente no contexto de vendas que a gente trata aqui.
Mas vamos lá, professor, por favor. Mas, Leia aí. Deixa eu fazer só uma colocação aí, porque eu, na verdade, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se é esquerda ou direita, ou se é dependendo da sua, se você é destro ou não, é do Isso, lado essa relação esquerdo ou também. direito. E aí a gaveta é uma em cima e uma embaixo. Entendeu? Então você vai lá e você vai lá buscar. Isso é como se você tivesse um escaninho, tá? E alguém te pergunta uma coisa e fala assim, cria, você vai pegar uma gaveta e vai buscar os elementos e vai criar. Lembra, você vai buscar na outra gaveta porque já está guardado. Nós somos assim. Então esse é um exemplo do não verbal, porque você não busca na gaveta da sua memória conscientemente, você busca porque está lá. Então o seu corpo está falando se você está mentindo, ou aliás, se você está construindo ou você está relembrando. Se for num estado de transe, é muito melhor, porque aí você não mente, não é consciente. Tá? Então você não vai buscar o construído, você vai buscar a memória mesmo. Né? Apesar da memória na segunda, do construído na segunda vez ser memória também, mas você vai pegar. Quando é que aconteceu? Você vai no fato gerador. Então, com uma hipnose, no estado de transe é melhor. Mas não é só isso. Tá? A sua entonação, o seu não verbal, eles negam. Então a gente não deve mentir. Pô, mas como é que eu vou fazer para vender um carro vermelho para um cara que gosta do vermelho, se eu não gosto do vermelho? Aí tem uma técnicazinha que é bacana que fala o seguinte, valorize 100% o 1% de verdade que existe na colocação. Tá? O que é isso? Eu gosto do vermelho, tá? Mas vamos supor que eu não goste do vermelho. Eu vou virar para o cara e falar assim, cara, vermelho é uma cor linda, eu gosto muito do vermelho. Ele vai perceber, ele vai sentir, porque o meu não verbal está negando. Mas eu posso falar que o vermelho é uma cor forte. Isso não depende de eu gostar ou não. Eu posso falar que todo carro esportivo vem na cor vermelha, porque ele realmente atrai muita atenção. Entendeu? Então, existem coisas no vermelho que eu posso explorar, que eu posso valorizar sem entrar em choque com a minha percepção. Tá entendendo? Perfeito. E quando eu valorizo o vermelho, ela, e a palavra é essa, eu vou querer ela do meu lado. Tá? Então, não minta. Entendeu? Mas encontre alguma coisa. O Walter de Biasi, ele colocou ele deu um exemplo para a gente na época, foi na época do Ronald Reagan, né? O que virou presidente. O cliente gostava demais do Ronald Reagan e o vendedor não gostava. Se ele falasse que gostava para puxar o saco, para fazer média, ele podia se queimar. Mas aí ele teve uma saída, ele falou assim, Ronald Reagan, tal, legal, não conheço tanto para poder falar. Mas se ele for tão bom na política quanto ele é no cinema, nós estamos bem. Quer dizer, tirou o cara da política que ele não conhecia e falou na tela do cinema, no filme de cowboy que o cara fazia e era bom ator. Entendeu? Então ele valorizou 100% o 1% de verdade que ele poderia ter na colocação dele. Com isso, ele não foi incoerente. O problema é esse. Quando a nossa fala não condiz com aquilo que a gente acredita, nós geramos uma incoerência, uma inconsistência. E o seu não verbal, ele tem um poder de persuasão muito maior do que o seu verbal. O cliente simplesmente vê e ouve e percebe, melhor termo aqui, percebe que você está sendo incoerente. Melhor termo é sente, ele sente, exatamente. É sentimento, entendeu? A percepção dele é através do sentimento. A gente fala que a gente tem uma sinestesia, tá? Quando a gente só compra as coisas porque compara, tá? O parâmetro interno, que é a referência que a gente tem na cabeça daquilo que a gente quer, com o estímulo externo, que é o produto que estão nos dando. Quando um bate com o outro e cria uma congruência, nós temos um sentimento.
eu gostei. Quando eu gosto, eu compro. Quando eu não gosto, eu não compro. Entendeu? Então, tem hora que a gente tenta vender um produto que o cara não consegue enxergar, ele não tem essa capacidade, ele não tem, como é que fala, os detalhes necessários para ele criar o produto é novo para ele não consegue enxergar. E aí você tem que falar. O cara chega no restaurante e fala, eu quero, o que é esse prato que está nessa carta aqui? O cara constrói o prato na cabeça dele com produtos que ele nunca comeu, né, misturados, né? Mas ele conhece lá fora. E aí ele começa a criar esse parâmetro na cabeça dele e com o sentimento, com a lembrança do sabor, do que ele já experimentou, ele começa a ter uma construção que vai dar para ele uma sinestesia. Então, perfeito. A palavra é sentimento. Eu tenho que gostar. E olha só que interessante isso que você traz para a gente, professor. Eu, na minha carreira como vendedor, eu trabalhando com venda de eletrodomésticos, existia um produto que eu simplesmente detestava vender, que era forno de micro-ondas. Eu ia em qualquer setor da loja, podia passar para mim qualquer tipo de produto para que eu pudesse trabalhar, era tranquilo. Se chegasse alguém querendo forno de micro-ondas, meu Deus do céu, era um caos. E eu tinha uma meta de venda unitária do produto. Então, além de ter uma meta financeira, eu tinha uma meta de vender X micro-ondas por mês, X fogões por mês, X geladeiras por mês, e atingir a meta da venda de forno de micro-ondas era sempre um caos. Essa história eu acabei até colocando no meu livro. Uma história que se chama O Menino do Micro-ondas. Eu trabalhava no Minas Shopping, em Belo Horizonte, e aí um garoto, na faixa de 12 anos, solicitou para mim a ideia de demonstrar para ele um forno de micro-ondas que na época era o mais caro que existia e tudo mais. Então, pela comissão, seria maravilhoso fazer aquela venda, mas estava uma coisa travada e complicada, enfim, muito difícil. Somando-se a isso, um certo preconceito da minha parte, um preconceito da minha parte, atuando como vendedor, de olhar para um garotão de 12 anos e pensar assim, primeiro, criança não compra forno de micro-ondas. Quem foi que disse isso? Onde é que está escrito isso? E segundo, se comprar, não tem dinheiro para pagar. E aí foi uma das maiores lições que eu tive na vida, que o garoto, primeiro, ele tinha feito um trato com o pai dele, de abrir mão da mesada dele por um determinado momento. Isso está bem descrito no meu livro, de uma maneira até engraçada. Mas a grande verdade, eu passei um sufoco danado, acabei até brincando de maneira, eu diria, até pouco profissional com o garoto, porque eu falei para ele que o forno de micro-ondas custava tinha um preço muito menor do que era de fato. Literalmente desprezando o cliente naquele momento. E aí ele correu para chamar o pai dele no shopping, e aí eu tive que bancar o preço que eu falei para ele. Eu tive que bancar. Eu sou um cara que comprou uma caminhonete assim. E aí a coisa foi complicada. E aí o que aconteceu? Durante o processo da venda, na realidade não da venda, mas da tirada do pedido, porque eu só tirei o pedido, não teve outra coisa, aí o pai dele vai e me tasca a seguinte pergunta: por que esse forno de micro-ondas da Panasonic, o sensor Browner, é tão mais caro que os demais? E eu simplesmente não sabia. E aí quem que explicou para o pai por que o sensor Browner da Panasonic era tão mais caro do que os demais e o porquê de ele valer ser tão mais caro? O garoto. O garoto explicou. E aí eu fiquei muito constrangido, uma situação extremamente difícil, mas fechei a venda. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Isso aconteceu em 1998. Em 1999, a Brastemp fez um concurso para identificar o melhor vendedor de micro-ondas do Brasil, em 1999. E eu ganhei esse concurso. Porque eu me apaixonei. Melhorou. O moleque simplesmente me ensinou a vender micro-ondas. E tudo por quê? Porque eu passei a ter coerência com o que eu estava falando, porque eu passei, tudo que você acabou de falar aí, porque eu passei a ver o processo da venda muito mais sob a ótica do meu cliente, independente de eu gostar ou não gostar do produto, né? E aqui eu falo o seguinte, teve um momento que você falou assim, achar um ponto que
o seu pensamento seja, no mínimo, favorável àquele ponto que você não gosta, né? O ponto favorável ao micro-ondas foi que o forno sensor Browner da Panasonic fazia pão de queijo. Poxa, eu estava em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Pô, o único forno de micro-ondas que fazia pão de queijo na época eu não vendia por puro preconceito. Né? Eu acho que foi que por legal isso isso que você trouxe para a gente, de achar um ponto de convergência no seu produto, na sua negociação, em relação ao cliente. Que legal. Porque senão você está mentindo, cara, e a pessoa sente. Então, duas lições aqui, ó. Primeiro, quem vai ditar, quem vai mostrar o caminho da venda é o cliente, cara. É para ele. Se fosse para mim, não precisava vender, eu comprava. Entendeu? Então, se não olhar para o cliente, se não tentar encontrar um argumento que seja para o cliente, entendeu? E que ele não seja mentiroso, porque se for mentiroso, você não vai conseguir fazer tão bem quanto se for honesto. Entendeu? Você não vai vender, porque ele tem que gostar. Ele já quer o produto, mas produto hoje, cara, você acha em todo lugar. Entendeu? Você compra pela internet. Então, o que faz o cara comprar é o seu relacionamento, é a sua forma de conversar com ele, tá? Dependendo, você troca. Eu já fiz isso, cara. Eu fui comprar uma geladeira, cheguei lá, o cara simplesmente achou que eu ia, né, pagar mundos e fundos. Eu falei assim, não, meu amigo, eu quero saber a taxa. Ele não me deu a taxa. Não, eu vou te dar um preço bom. Eu falei assim, meu amigo, sem taxa eu não compro. Né? Aí eu disse, meu filho, obrigado, tchau. Fiquei nervoso, fui embora. Fui na outra loja, o cara olhou para mim e falou assim, não, estou vendo que você entende disso. Você vai pagar no cartão que não tem taxa. Eu falei assim, legal. Mas mesmo assim ainda não senti firmeza. Fui numa terceira loja, comprei muito mais barato, muito melhor, e com sem taxa, tudo. Então, assim, cliente, cara, a gente sabe. Hoje em dia, o seu amigo, o garoto lá, ele sabia mais do que você. Eu cheguei numa loja para comprar uma placa de Wi-Fi para o meu computador, para um PC que eu tenho aqui em reserva. E aí, cheguei a falar, eu queria comprar a placa, não sei o que lá, 16 bits, parará. Aí, não sei, 16 alguma coisa. Ele falou assim, não tem. Eu falei, que é isso, meu amigo? Tem sim, eu já entrei no seu estoque. Ela tá aí e ela custa tanto. Vai lá que você vai ver. Aí o cara foi e achou. Acabou, aí realmente é complicado. É complicado. Que legal isso. Ou você é competente, nós estamos falando disso ou não. Olha só que interessante. Isso nos faz, isso já me dá margem para fazer uma conexão aí com o outro pressuposto. Eu contei aqui literalmente uma derrapada minha na carreira que acabou me ensinando muito. Exatamente. Mesmo dentro dessa derrapada, vamos lá, tem um outro pressuposto aqui que fala o seguinte, a intenção de todo comportamento é positiva. Como é que é isso? Como é que a gente entende um pouco melhor isso? Cara, vamos pensar o seguinte, eu vou trabalhar esse conceito, mas eu vou usar como é que fala? De uma frase que a gente escuta muito e nem todo mundo concorda, e eu concordo plenamente com ela. Você concorda que o cliente sempre tem razão? Eu não concordo. Não? Pois é. Mas a grande verdade é que o senso comum nos conduz à ideia de que é o cliente, ele tem razão. O senso comum, sim. Então eu vou te falar que o meu objetivo agora é fazer igual o menino fez com você. Eu quero que você saia convencido daqui, entendeu? Eu fui gerente numa concessionária da Volks, gerente da oficina, tá? E aí, cara, eu tinha lá todo tipo de cliente. Existe o cliente profissional, aquele vagabundo que chega dando porrada, que chega estressando, que né, ele blefa, ele mente e tal. Esse cara é exceção, entendeu? Esse cara é exceção. A maioria dos clientes que chega reclamando, mesmo quando ele não está certo, o argumento dele não é bom, vamos falar assim, eu ia falar a verdade, mas não é bom, não convence, ele tem razão. Tá? O consultor da Volks, eu fiz um treinamento lá dentro, ele falou o seguinte, quando você tiver argumento, dê razão para ele que é mais barato. Quando você não tiver, dê mesmo, porque senão você vai ter um problema grande. Ele sempre tem razão. Tá?
Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Quando eu tenho argumento, eu posso discutir. Mas quando eu não tenho, eu dou razão para ele. Mas antes de dar razão, sem ter, né, nenhum motivo para isso, eu quero saber qual é a razão dele. E aí eu vou te falar que todo comportamento é positivo para ele. Ele tem os motivos dele de estar fazendo a pergunta, ou de estar cobrando. Então, na cabeça dele, isso é positivo. Se eu pegar uma pedra e jogar na janela e quebrar a janela, isso parece ser negativo, porque eu estou quebrando. Mas se eu estou fazendo isso para demonstrar alguma coisa, isso é positivo. Para mim é positivo. Está entendendo? Então, o que nós temos que entender, e entender de uma vez por todas, é que a nossa felicidade não está na gente, não está em mim, ela está no outro. Eu sou feliz porque o outro gosta daquilo que eu faço, porque o que eu estou fazendo, que é para o outro, porque missão é servidão, está dando certo. Ele está satisfeito, o benefício para ele foi alcançado. Se eu vendo, mas eu não satisfaço, o cara não compra de novo. Mas se eu vendo, e vendo às vezes até mais caro, mas ele fica feliz, ele volta e compra de novo. Está entendendo? Então, o foco da venda nunca é na empresa, nunca é no vendedor. O foco da venda é no cliente, é a língua dele, é o produto para ele, é aquilo que ele gosta. Se você não procurar saber qual é a razão dele, qual é o motivo dele para estar te fazendo essa cobrança, você nunca vai encontrar a saída. O cara chegou para mim e falou assim, ô Leopoldo, você tem que me dar essa peça de graça. Né? Aí eu vou levar para o lado da eficiência e da eficácia. O eficiente faz o que é certo, o eficaz faz o que dá certo. Se eu virasse para o cara e falasse, meu amigo, lógico que não, isso aqui é uma empresa, isso aqui é um negócio, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que dar lucro. Não vou te dar. Ele ia ficar louco de raiva, ele ia brigar comigo e ele ia embora. E eu estou cheio de razão. O diretor ia bater, Leopoldo, isso aí está defendendo a empresa, tá certo, tem que enfrentar mesmo, tem uns caras que são vagabundos, sem vergonha. Eu não fiz isso. Só quer levar vantagem. Sabe o que eu fiz com ele? Eu perguntei para ele assim, qual é a sua razão? Né? Aí, na verdade, eu perguntei, por quê? Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu sou um cliente antigo, eu compro muito e eu mereço. Olha o argumento do cara. O que eu fiz? Eu entrei no sistema, peguei o CPF dele, joguei, abri a tela dele, né, o histórico dele, o cara era um cliente antigo, o cara comprava muito e eu passei a achar que ele merecia mesmo. E aí quando eu falei para eles, cara, você tem razão, bicho, você compra muito, era um Santana quanto na época, antigo já, um carro mais de 10 anos, quer dizer, o cara estava lá todo dia. O cara que tem um carro com mais de 10 anos e vai na concessionária é porque ele ama o carro dele, ele gasta muito, né? E aí eu falei, cara, eu também acho que você merece. Eu só tenho um problema, olha como é que a coisa funciona. Eu fiz rapport, ele gostou de mim, ele virou meu amigo. E aí eu falei, mas eu tenho um problema. Ele, qual? Você quer que eu, Leopoldo, te dê a peça? Ou você quer que a empresa te dê a peça? Não, você é gente boa, você é um cara legal, você não tem que botar a mão no bolso, não, mas a empresa tem que me dar essa peça. Eu falei, legal, cara, eu só tenho um problema, então. Vou reforçar minha teoria. Eu, Leopoldo, não tenho autonomia para te dar essa peça de graça. Se eu te der, eu vou ter que pagar. Mas eu posso fazer... Não, mas eu vou te levar no cara que tem. Era o diretor, que ninguém gostava dele. Todo mundo conhecia o cara, porque o cara era muito eficiente, né? Levava tudo à risca. Aí eu falei, não vou lá não, aquele cara é muito chato. Eu falei, não, você vai. Eu peguei o cara pelo braço, saí puxando. Não, nós vamos lá, eu agora quero que você ganhe. Eu inverti a situação. E aí o cara ficou, não, mas lá eu não vou, lá eu não vou. Eu falei, então já que você não quer ganhar a peça mais, não quer ir no diretor, eu vou conseguir um desconto. Eu vou te dar um desconto na mão de obra e vou conseguir um desconto na peça. E aí eu peguei o telefone, liguei para o gerente de peças, eu já tinha essa autonomia, mas eu continuei fazendo rapport com ele, ele viu eu trabalhando para ele. E aí falei, cara, tem um cliente aqui, gente boa, compra muito e tal, elogiei o cara, entendeu?
eu quero dar um desconto melhor para ele, até onde eu posso chegar. Você sabe, Leopoldo, não, ele, obrigado, hein, tal, 10%. Pô, o cara pagou, eu lembro até o valor, R$ 144 na época, feliz, rindo até as orelhas. Tá? Agora, por que eu consegui fazer isso? Porque eu descobri a razão dele. Perfeito. Porque eu defendi a teoria dele. Então eu vou te falar que na cabeça do cliente, ele tem a razão dele de estar fazendo o que está fazendo. Tirando a exceção, que é o picareta, esse é muito pouco, a gente não trabalha exceção, a gente trabalha regra. A grande maioria, às vezes, reclama, se indispõe com uma razão, com um pensamento que para ele é positivo. E que se eu, vendedor, não descobrir qual é o pensamento dele, eu posso estar dando para ele o remédio errado. Tá entendendo? Então, legal. A intenção é sempre positiva, na cabeça dele. E olha só que interessantíssimo isso, hein? Fica aqui, nessa nossa conversa, uma lição que eu diria assim, para quem está assistindo, eu acho que vai valer esse tempo que dedicou a nós, a nos assistir, né? Essa honra que nos deu, que é o seguinte, você usou a seguinte frase, o papel do vendedor é descobrir o pensamento do cliente. Uma empresa, um CNPJ, não consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é gente. É por isso que a profissão vendedor é por isso que ter um vendedor genuinamente preparado, principalmente para o relacionamento humano e principalmente usando dessa ferramenta maravilhosa de relacionamento, que é a programação neurolinguística, é o que vai fazer e que faz a diferença para toda e qualquer empresa. Em algumas frases que você colocou aí, dá para a gente identificar a busca de um vendedor. Você vê, sua profissão é professor, mas nesse momento você foi mais vendedor do que qualquer vendedor que esteja nos assistindo nesse momento, eu inclusive. Você usou uma expressão muito interessante, que foi o seguinte, esse cliente estava comigo, a gente negociando, ele tinha um carro com mais de 10 anos. Um cara que tem um carro com mais de 10 anos e volta na minha loja para poder comprar peça para esse carro, ele gosta desse carro. E se gosta desse carro, ele está comigo. Né? Ou seja, pior que é uma concessionária, do cliente. Que legal isso. É uma lição assim, somente um vendedor preparado e somente gente, ou seja, somente um vendedor pode descobrir o pensamento do cliente e assim a gente concluir que a intenção de todo comportamento é genuinamente positiva. Não é se o vendedor entrar naquela onda de fazer meramente um cabo de guerra com o cliente, né? Eu quero sempre vender para ganhar muito mais comissão dele, ele quer sempre comprar para ganhar muito mais desconto de mim, a gente já começa no cabo de guerra, a coisa realmente fica complicada. Que legal. Você perde a batalha, mas não perde a guerra. Legal. O Wilson, WGS Corretor de Imóveis, ele fala, só uma pessoa humana é capaz de sentir a empatia e entender a razão do cliente. Fechou o que a gente falou aqui, professor. Que maravilha. Ô, Weber, você me lembrou o diretor. Vou falar uma coisa, não vou falar o nome não, tá? Mas o cara tinha uma frase, bicho, que no dia que ele me colocou essa frase, você não acredita que ele está falando isso. Né? Diz ele que quando o funcionário erra, tem que cobrar. Entendeu? Porque a pessoa jurídica é papel, e papel nunca erra. Quem erra é a pessoa física, que no caso é ele. Pô, bicho, sim. Se você cobrar tudo de todo mundo, ninguém faz mais nada, você implantou o medo. Eu tenho isso por princípio. Se o cara tá errando, tentando acertar, porra, tem que bater palma. Entendeu? Mas se o cara tá errando de má fé, tá roubando, aí a conversa é outra. Eu falei isso para ele, falei assim, meu amigo, se for má fé, nós não vamos mandar ele embora também não. Nós vamos dar uma cartinha de recomendação e mandar ele pro concorrente. Entendeu? O lugar dele é lá, não é aqui não. Fala para ele que ele é bom, que a empresa lá é melhor, que ele vai se dar bem, manda ele pro concorrente. Deixa ele embora. Então, assim, não é assim, cara. Não é papel não, bicho. A empresa é composta por pessoas. Eu tenho até uma propaganda que eu coloquei no meu Instagram que eu falo assim, empresas são compostas por processos e pessoas. Processos são desenvolvidos por pessoas, com pessoas, para pessoas. Então, meu amigo, o foco é pessoas. E no caso da venda, o foco, se não for o cliente, acabou, cara. Você vai vender picolé no Alasca. Legal. Cobertor na praia.
Olha o só seu que chefe vai legal. falar que você é incompetente porque você não conseguiu vender ainda. Exatamente. Olha só, o Fernando colocou aqui um comentário para a gente aqui, ó. Com esses argumentos, eu vi você está convencido dos nossos argumentos, dos seus argumentos. Com esses argumentos, o cliente sempre vai ter razão. Colocando aqui, Fernando, num contexto de vendas, eu falo muito isso nos meus treinamentos. Esse é o ponto que, na maioria dos casos, o vendedor perde o time do processo de vendas. Quando acontecem esses embates entre o cliente tem razão, não tem razão e tudo mais, eu geralmente devolvo com a seguinte pergunta para o vendedor, aqui dando uma visão do vendedor. Quando você sai pela manhã para trabalhar, ou enfim, quando você vai negociar via WhatsApp, enfim, não é somente sair para trabalhar, você pode estar vendendo a todo momento, o tempo todo. Quando você inicia o seu processo de vendas, você iniciou para vender ou para ter razão? Se o objetivo for ter razão, você vai sair todo dia para poder brigar e não vender nada. Né? Então, como o objetivo é realmente encontrar o texto e o contexto do cliente, naturalmente eu vou começar a entender melhor o processo de vendas, estabelecer rapport, entender que a intenção dele é positiva, enfim, todo um cenário acontecendo. Concorda, Weber, lá no comecinho, primeira coisa que eu falei, que na PNL tem uma dinâmica, a gente chama de dinâmica do poder da influência. Eu penso assim, vender nada mais é influenciar alguém a comprar alguma coisa na minha loja, porque produto todo mundo tem, entendeu? E aí, voltando no princípio, para a gente reforçar o que você está falando, inclusive, Arquimedes falou que se você me der um ponto de apoio, eu desloco o mundo, alavanca, princípio da alavanca. Nós estamos fazendo isso. Nós, quando influenciamos alguém a comprar na nossa loja, nós estamos fazendo com que ele, dando para ele, né, transformando a motivação dele no produto que ele quer, no objetivo dele. Tá? Ele tem que confiar. O WS Corretora de Imóveis aqui falou assim, hoje para vender o cliente tem que sentir confiança, tem que sentir que você está disposto a ajudá-lo, não é somente interessado no seu dinheiro. Cara, se eu trabalho numa imobiliária, se eu tenho uma relação de apartamentos de todos os níveis e tal, não sei o quê, eu não tenho que empurrar apartamento para ninguém, não. Eu tenho que ser esperto o suficiente para falar assim, cara, o que ele quer é isso, é identificar, é fazer uma análise do cara, entendeu? É identificar o perfil do cara, é vender para ele aquilo que se encaixa na realidade dele, e não o que eu quero vender, e não o que vai me dar comissão ou não. Porque não adianta você ter uma comissão boa num apartamento que é invendável. É melhor você ter 10 menores em apartamentos que saem igual água, Coca-Cola, entendeu? Todo mundo compra. Então, tem que ser. Eu tenho um amigo que, para mim, é um dos melhores vendedores de carro que eu conheço. Ele nunca conseguiu vender um carro para mim. Eu cheguei para ele um dia e falei assim, eu quero comprar um carro, mas é um básico e tal, não sei o quê. Não, você é um cara que merece uma coisa melhor. Cara, não tinha dinheiro para isso, não comprei. E aí o cara que era assistente de um outro amigo nosso, comprou o carro que ele podia ter me vendido. Tá entendendo? Então, você quer desovar? Vai dançar, bicho. Eu fui há muito tempo atrás, eu fui numa loja na Savassi, acho que é Paulo Baiquim, sei lá. Porra, eu tinha 15 anos, uma loura, uma morena maravilhosa. Você tá lindo, me venderam a calça. Eu cheguei em casa, a calça estava apertada, entendeu? Então, não gostei da calça, nunca mais usei a calça. Usava no sítio para fazer, né, para mexer com o cavalo, para fazer as coisas que eu tinha lá, entendeu? E nunca mais voltei na loja. A venda é pelos motivos do cliente, não pelos meus motivos. É lógico. Né? Não é para atingir minha meta, não é para poder ter uma comissão mais gorda, enfim. Aqui, se naquele dia não tinha, senão eu teria comprado outro. Pô, se ela falou assim, Leopoldo, ali, ó, aquela loja ali tem uns negócios bacanas, vai lá. Eu ia lá e eu voltava nela depois. Eu nunca mais voltei. Tá entendendo? Então, hoje em dia, a gente já até mudaram o nome disso. Agora não é mais vender, agora todo mundo é consultor de vendas. Isso. Porque o papel dele é encontrar o produto adequado à necessidade do cliente, aquele que realmente satisfaça. Então, para isso, meu amigo, primeiro eu tenho que falar, né, transformar ele não conhece, ele vai conhecer, eu tenho que falar aquilo que leve aonde ele quer, aonde que ele entenda que alcance o meu objetivo. Eu estou vendendo um produto que é realmente bom e ele tem que entender isso, porque se não for, também ele vai entender coisa errada e não vai comprar. E se eu tiver mais
capacidade, se eu tiver mais conhecimento, eu vou conseguir me flexibilizar e ganhar o cara de várias formas diferentes, que é o terceiro pressuposto, né? Se eu tiver... E aí eu tenho que focar nele, eu tenho que olhar para ele. É ele que me dá o caminho, não sou eu, né? Maravilha. Vamos lá, tem mais. Caminhando aí por uns 50 minutos já, hein? Olha só que interessante, vamos lá. Vamos para mais um pressuposto. Aqui, e mais uma vez o rapport vai ficar para a próxima semana. Mas ele, não vai, porque nós vai ser bom que a galera vai estar com a gente. Isso é bom. Vamos lá. As pessoas operam no mundo através das representações que fazem da realidade. E aí, contextualiza para a gente isso aí num cenário de vendas. Tá. Existe vou levar lá para o básico da PNL, tá? Nós somos, tá, frutos da representação que a gente faz da realidade. Eu tenho um texto lá no meu Instagram que fala o seguinte: somos seres imperfeitos em constante mutação. Entendeu? Nós estamos evoluindo, em constante evolução, né? E é assim, cara, nós sabemos sem saber, nós sabemos dependentes, nós sabemos nascemos fracos, e nós vamos evoluindo, crescendo e aprendendo. Tá? Então, como é que é aqui? Peraí. O pressuposto, as pessoas operam no mundo através das representações que elas fazem da realidade. Dependendo da representação que eu fizer, e aí eu vou te dar um exemplo, né, que todo mundo passa por isso. Tem gente que acha que problema é coisa ruim. Tem gente que acha que problema atrapalha. E aí quando você bate de frente com um problema, você desanima. Quando você bate de frente com um cliente muito exigente, aquele cara que gosta do detalhe, aquele cara que não compra porcaria de jeito nenhum, você desanima. Entendeu? Só que se você ressignificar isso, se você botar na sua cabeça que o difícil é que é bom, entendeu? E que o cliente é exigente, criterioso, ele vai te trazer mais clientes, porque aonde ele compra, todo mundo compra. Entendeu? Em vez de você ter raiva, ter medo, você encarar aquilo como um desafio, e a venda não vai ser só uma venda, vai ser um troféu, você muda completamente a sua motivação. Entendeu? Então, dependendo da forma que eu encaro aquilo que eu estou fazendo, eu estou me permitindo ou estou me boicotando. Está entendendo? A realidade, o fato, o cliente é o cara, é aquele mesmo, não tem outro. Eu não estou trocando o cliente, não. Mas a forma com que eu encaro isso faz diferença. Lá, né, não foi a sua turma, não, tá? Mas lá na faculdade, né, onde eu fui seu professor, eu tive uma turma, até acho que foi bem depois de vocês, e na sala dos professores o pessoal reclamava dela direto. Aquela turma é complicada, aquela turma pronta, aquela turma exige demais, não sei o que e tal. E aí, o pessoal, né, porque você tem professores de vários semestres diferentes, né, e aí criou-se aquela preocupação, aquele preconceito com a turma. Pô, todo mundo reclamando da turma. E tinha realmente gente lá que cobrava mesmo, não sei o quê. Eu, Leopoldinho, aqui, falei assim, oba, legal, desafio, cara. Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou aplicar a teoria. A teoria que eu estou desenvolvendo aqui, ela é boa. Ela favorece, facilita a vida da gente, entendeu? E aí, sabe qual foi a consequência? Eu fui o primeiro professor patrono da escola. Pelo menos nos 4 anos que eu estava lá, era só homenageado e paraninfo. Patrono fui eu. Tá entendendo? Da turma chata, da turma complicada. Perfeito. Tá? Sabe por quê? Eu costumo dizer nos treinamentos que eu faço o seguinte, o cliente que reclama, ele está te dando uma chance, né? Porra, está te mostrando caminho. Simplesmente fica em silêncio e vai embora, acabou qualquer chance, acabou qualquer negociação, acabou qualquer desafio, como você colocou aí, né? O desafio realmente de se superar. Poxa, eu já medi para tantas pessoas, eu já consegui atingir tantas metas e tudo mais. O que está exatamente complicando
nesse meu processo relacional com esse cliente que está travando a negociação. Por vezes a gente está focado achando que é preço, achando que é a característica do produto, e no fundo é uma questão de relação entre vendedor e cliente, né? E quem tem que estar preparado para resolver essa pendência é o vendedor. Isso é a profissão do cara. Você falou tudo, Weber. O profissional é vendedor, o cliente é amador, cara. Ele pode errar. Exatamente. Então, ele não tem obrigação de acertar, não. Só. Quem tem essa obrigação somos nós. E que é mais, né, você agora, né, nós estamos sendo um parceiro, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, os dois estamos jogando, os dois estamos vendendo. Mas todo mundo que está lá do outro lado está recebendo, é cliente. Outro dia eu postei um negócio no Instagram e eu errei numa letra. Cara, sabe, eu né, já me falaram que você é sinônimo de inteligente, quando você pensa mais rápido que escreve, né? E aí foi legal. Eu gostei, estou acreditando nisso. Mas aí eu escrevi uma letra trocada, isso acontece. Porra, um amigo meu me mandou um post, uma mensagem, falou, pô, a letra tá trocada. Tem gente que ia ficar puta com isso. Pô, não sei o que. Eu fiquei feliz, cara. O cara podia simplesmente não se comprometer, o cara podia simplesmente passar de liso. Entendeu? Não falar nada e ainda ficar sentado e falar assim, ah lá, o cara não sabe nem escrever direito, bicho. Não! Eu errei, pô, todo mundo erra. Ele me corrigiu, em vez de ficar bravo, esse cara, obrigado, juntos somos mais fortes. Ele quer ler o próximo texto e quer o texto de uma maneira limpa, de uma maneira correta. Ele está ajudando, você falou. Maravilha. O cara que não reclama, ou ele está muito satisfeito, nem sempre isso acontece, ou ele está tão insatisfeito que ele quer mais me ferrar, ele vai embora. Virou apatia. Então, se você tiver uma reclamação, aliás, o comandante Rolim falava isso, o empresário tem que ler todos os dias o livro do cliente. O comandante Rolim, para quem não conhece, foi uma referência em gestão da qualidade, o cara era o dono da TAM, né? Depois que ele morreu, até o avião começou a cair, né? Não sei se foi por causa disso não, mas o cara era bom, entendeu? E aí ele falava o seguinte, tem que ler o livro do cliente. Sabe qual que é o livro do cliente? Você já viu? Já leu o livro do cliente? Você já leu? Qual que é o livro do cliente? Você nunca leu? Você nunca comprou o livro do cliente? Cara, é o livro mais barato que tem. É o livro de reclamações do cliente. Se você não anotar as reclamações do cliente, você pode estar cometendo um erro 2, 3, 4, continuar seguindo, cometendo o resto da vida. Os saques das empresas estão assim de oportunidade de vendas. Cara, né? Aqui, ó, por que acontece recall? Por que acontece recall? Porque um carro chega na concessionária com um defeito. Se fosse uma oficina normal, o cara não vai relatar isso para a montadora. O cara resolve e manda embora. Resolve e manda embora. Resolve e manda embora. Para ele é ótimo. Mas a concessionária, tá, ela tem uma responsabilidade maior. Dentro da garantia, ela tem que consertar. E pior, se for uma coisa grave, ela tem que deixar de existir. Tá entendendo? Então, o que eles fazem? Eles resolvem, mas eles registram. E aí, porque um carro chegou aqui em Belo Horizonte, o outro chegou lá em Manaus, o outro chegou lá no Chuí, com o mesmo defeito, o sistema enxerga os três e fala assim, opa, vamos ver se é da mesma linha de produção, da mesma série. Se for, recall, se for no caso de veículo, se for suspensão, direção e freio, recall. Então, se não registrar a reclamação, você perde o tempo. Entendeu? Você perde a oportunidade. E nesse caso, o risco é maior, porque tem um risco civil aí. Entendeu? Você até quer. Pô, o cara morreu, o cara cortou o dedo, nós já vimos isso. Trocou o cinto de segurança porque estava cortando o dedo dos caras. Pô, não pode. Então, professor, temos aí mais 2 minutinhos. Por favor, suas considerações finais. Eu já digo para o pessoal o seguinte: semana que vem a gente vai iniciar falando do rapport. Legal. Não, vamos falar de rapport o tempo todo. Rapport tá igualzinho cena de novela. Último capítulo da novela, mas semana que vem fala do rapport. Por favor, suas considerações finais. Da minha parte, eu já digo o seguinte: agradeço imensamente a parceria, esse bate-bola aqui, podendo me ajudar também a revisitar um pouco da minha caminhada como vendedor e hoje como gestor. Agradeço muito a parceria e agradeço demais a quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque é uma grande honra e um grande desafio.
vocês estão cedendo para a gente o tempo de vocês. Isso é muito importante, isso realmente nos enche de orgulho e, claro, nos torna mais desafiados a voltar com o rapport e melhores na próxima semana. Por favor, professor. Primeiro só para fechar, né, tem até um comentário aqui que se o cliente não ficar satisfeito, ele reclama e ele sai falando mal para todo mundo. Isso é fato, entendeu? Então nós temos que ganhar o cliente. Nós temos que convencê-lo de que nós somos realmente bons e só tem um caminho para isso. Você tem que ser bom, cara. Você tem que ser coerente, entendeu? Você tem que ser verdadeiro. Você tem que olhar para ele, descobrir nele qual é o caminho que você vai seguir na sua venda. Se não for assim, meu amigo, já era, tá? E aí eu queria agradecer, eu vi alguns amigos entrando aí, o Peãozinho, tinha mais uma galera lá do trabalho e tal. Obrigado por vocês estarem aí. A intenção é poder trabalhar um pouco do conhecimento que a gente tem, né, com vocês. E aí, vou fazer um pedido, tá? Aliás, vou primeiro indicar, o meu Instagram está cheio de textos provocativos, tá? Lá tem um material legal sobre gestão da qualidade de PNL. No meu YouTube tem todas as lives que eu fiz, só as 2 primeiras que eu não consegui salvar, mas as outras estão lá, temas bacanas, tá? E quem quiser, manda para mim ou manda para o Weber um videozinho dando um depoimento do que está achando, se está gostando ou não, para ajudar a gente a divulgar essa live, porque a intenção é continuar com ela para sempre. Nós vamos explorar o tema PNL, que o Weber também é especialista nisso, né? E desmistificar isso um pouco, porque PNL não tem nada de mágico, não tem nada de fantástico, não tem nada de inovador, não. É simplesmente um relato, um resumo daquilo que dá certo, entendeu? Das boas práticas que foram identificadas no ser humano e que, se a gente repetir, nós vamos chegar no mesmo lugar. Legal, professor. Vamos discutir isso. E quem quiser fazer treinamento, tem 2 aqui, ó, eu e o Weber. Eu acho que é legal fazer com os 2, porque cada hora se absorve uma coisa diferente, cada um sempre tem alguma coisa para acrescentar. E o nosso caminho é esse, né? Leopoldo Guzmão Oficial, meu Instagram, lá você tem todos os meus links, e o Weber também, né? Weber Abras. Vocês podem, Weber, vocês podem encontrar um suporte para a gente promover o que é bom. O nosso objetivo é esse. Obrigado. Professor, obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, até mais. Obrigado pelo carinho. Até mais, tchau, tchau.